Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver nos acompanhando, agradeço a sua companhia para mais um raio-x das seleções que estarão na Copa do Mundo do Catar de 2022. O episódio especial de hoje traz os detalhes de como a seleção equatoriana joga o seu futebol. Sempre é muito importante começar uma análise como essas trazendo a tradição, a realidade da escola de futebol de cada país participante da Copa do Mundo. O Equador esteve presente ao longo de toda a sua história em 3 Copas do Mundo. Foram elas 2002, na Coreia e no Japão, em 2006, na Copa da Alemanha e em 2014, Copa disputada em território brasileiro. A melhor colocação do Equador, um 12º lugar. Oitavas de final, na ocasião eliminada para a Inglaterra, 1-0, gol marcado por David Beckham, que causou a eliminação equatoriana na melhor campanha de sua história. Tirando as participações em Copas do Mundo, as conquistas do futebol equatoriano também não são lá muito vistosas. A maior delas, uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007, também disputados aqui no Brasil. Na ocasião, a seleção equatoriana não era tida como uma das favoritas. Longe disso, na verdade. Desbancou o Brasil na fase de grupos e venceu contra a Jamaica, vencendo a partida por 2-1, jogo disputado no estádio do Maracanã, sagrando-se a campeã do torneio, levando a medalha de ouro de volta para o Equador. Mas aí você me pergunta, como é que chega a seleção do Equador para esta Copa do Mundo, que se inicia mais ou menos daqui a um mês, será disputada lá no Catar? Muito bem, a seleção do Equador disputou, obviamente, as eliminatórias sul-americanas para garantir a classificação para este Mundial. Ficou na 4ª colocação, somou 26 pontos, mas conseguiu resultados muito contundentes. Por exemplo, 2 goleadas sobre Colômbia e Uruguai, ambas tidas como favoritas às vagas para a Copa do Mundo. Também é muito importante frisar que grande parte dos 26 pontos conquistados pelo Equador durante as eliminatórias para a Copa do Mundo foram vencidos sem o comando técnico do atual treinador Gustavo Alfaro. Já falando dele, um treinador argentino, 60 anos, construiu grande parte da sua carreira no futebol local da Argentina. Tem como principais conquistas 2 com o Arsenal de Sarandi, uma Copa Sul-Americana e também uma Copa da Argentina, esse o técnico Gustavo Alfaro. Sob o comando do argentino, a seleção do Equador tem 31 jogos com 11 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. São altos e baixos desde que o treinador argentino chegou e assumiu o comando técnico da equipe. Falando um pouco sobre o estilo de jogo do Gustavo Alfaro, um treinador que gosta sempre de jogar num esquema bem tradicional, um 4-3-3 ou um 4-2-3-1. Jogo bastante apoiado pelas pontas, com um meia bastante presente. A gente vai falar dos jogadores individuais daqui a pouquinho, mas é um jogo bastante apoiado, com muitos cruzamentos para a área e uma grande invasão de jogadores pelo meio de campo. Segundo volante da equipe também, muito participativo no esquema de jogo do técnico Gustavo Alfaro. Entrando agora nas individualidades da equipe do Equador, alguns nomes são conhecidos da torcida brasileira. Por exemplo, Robert Arboleda, zagueiro do São Paulo já há muitos anos. Também o Alan Franco esteve defendendo as cores do Atlético Mineiro há alguns anos atrás. Jogador de meio de campo também importante para esse esquema do técnico Gustavo Alfaro. Falando agora sobre os principais nomes desse time, a gente começa por Piero Hincapié. Na defesa, jogador muito importante, sólido, rápido, muito bom na bola aérea. Ele tem apenas 20 anos, vale mais de 22 milhões de euros e está no Bayer Leverkusen da Alemanha, jogador nascido em 2002, mas uma referência técnica, tática e de liderança nessa equipe do Gustavo Alfaro. Outro, Stupinhan, pulando para a lateral esquerda. Ele esteve no Villarreal na última temporada. Hoje defende o Brighton jogando a Premier League. Mas na última temporada, pelo clube espanhol, ajudou, foi peça-chave numa campanha histórica do Villarreal na UEFA Champions League. Pulando mais para frente, indo direto para o centroavante. Ener Valencia. Esse esteve por muito tempo na Premier League.
Esteve no Everton, esteve no West Ham, principalmente pelo segundo clube londrino, fez gols bastante importantes, lembrado saudosamente pela torcida, hoje está no futebol turco, defendendo o Fenerbahçe, principal equipe do país. Temos mais, José Cifuentes, por exemplo. Eu falei anteriormente que o time joga com um 10 clássico, um 10 fixo e um 10 muito importante, porque ele invade a área e cria para os dois pontas e para o centroavante, jogador importante para o esquema também do técnico argentino do Equador. O José Cifuentes também, jogador jovem, 23 anos, joga no futebol da MLS nos Estados Unidos. Ele defende as cores do LAFC, jogador muito importante para você ficar de olho durante toda a Copa do Mundo. Mas o principal nome, esse eu ainda não cheguei, mas ele talvez seja o mais importante para a sustentação ofensiva e defensiva da equipe. O famoso, atualmente esse termo está na moda, box to box, jogador veloz, inteligente, muito capaz fisicamente também. Estamos falando de Moisés Caicedo. Ele tem apenas 20 anos também, jogador avaliado em mais de 25 milhões de euros, assim como o Estupinhan também está no Brighton, jogando a Premier League. Meio-campista central, com potencial de chegada à área, importante porque, nesse esquema, com 4 zagueiros, 2 meias mais atrasados, um meia mais à frente e 3 homens isolados na frente, 2 pelas beiradas e 1 pelo centro, a chegada desse segundo volante é muito importante para que o Equador consiga produzir. Só que o Moisés Caicedo faz isso muito, muito bem. Desde que estreou pela seleção do Equador, já tem 2 gols marcados, algumas assistências distribuídas. Jogador para ficar de olho, Moisés Caicedo, um dos principais nomes da equipe do técnico Gustavo Alfaro. Legal também frisar que o Equador esteve envolvido em uma polêmica durante as últimas semanas. Uma ação movida na FIFA pelo Chile visava tirar a seleção equatoriana da Copa do Mundo. Isso porque acusaram o Equador de falsidade ideológica pelo lateral direito Byron Castillo. Ele, supostamente, claro, seria colombiano. A FIFA ainda não deu uma resposta final porque o Chile entrou com mais um recurso. Eu posso estar gravando isso aqui para nada e o Chile ir para a Copa, mas a realidade é que o Equador conseguiu, pelo menos na primeira instância, reverter a decisão e manter a sua vaga na Copa do Mundo do Catar de 2022. Nessa fase final de preparação para a Copa do Mundo, a seleção equatoriana disputou um total de 5 amistosos. Foram 2 contra seleções que não estão na Copa do Mundo e 2 vitórias contra eles, e 3 contra seleções da Copa, apenas 3 empates. Esses foram contra Arábia Saudita, Japão e México. 3 empates contra as seleções da Copa, 2 vitórias contra Nigéria e Cabo Verde. Essas as partidas finais da preparação da seleção do Equador. Portanto, nos últimos 5 amistosos, 2 vitórias, 3 empates, nenhuma vitória contra times que estarão na Copa do Mundo de 2022. E você, conta pra gente nos comentários, você acha que o Equador está pronto para enfrentar um grupo com Holanda, Senegal e os donos da casa, o Catar? Você acha que o Equador vai conseguir avançar na Copa do Mundo ou fica na primeira fase? O Equador pode ser um dos azarões? Deixa nos comentários, a gente vai adorar poder responder você, interagir com você e fica de olho, porque agora tem muito vídeo, muito conteúdo sobre todas as seleções e principalmente as seleções mais fortes que estarão na Copa do Mundo do Catar de 2022, além, é claro, de uma programação ao vivo e exclusiva com o nosso timaço da Rádio Prorrogação. A gente aguarda você nas nossas redes sociais. Entra no nosso Instagram, @radio_prorrogação. Lá tem um link para você nos acompanhar de todos os jeitos possíveis, principalmente a nossa programação ao vivo, com muitos jogos de futebol brasileiro, futebol europeu e agora com a Copa do Mundo do Catar de 2022. Aguardo você. Grande abraço, Rádio Prorrogação, a informação além do óbvio.